A arte de lidar com as mulheres. Por Arthur Schopenhauer. Capítulo 1. A essência da mulher. Palavra e conceito. A palavra Weib caiu em descrédito, embora seja totalmente inocente. Ela designa o sexo, mulher. Frau significa mulher casada. O chor, chamar uma moça de frau soa como uma dissonância. Belo sexo. Somente o intelecto masculino, turvado pelo instinto sexual, poderia chamar de belo sexo as pessoas de estatura baixa, ombros estreitos, ancas largas e pernas curtas. Na verdade, é nesse instinto que está toda a sua beleza. O segundo sexo. As mulheres são o sexo sequior, o sexo que sob qualquer ponto de vista é o inferior, o segundo sexo, e em relação a cuja fraqueza deve-se, por conseguinte, ter consideração. Contudo, demonstrares veneração é extremamente ridículo e nos diminui aos olhos delas. Uma essência sem grandes interesses. Nem para a música, nem para a poesia, tampouco para as artes plásticas as mulheres têm, real e verdadeiramente, talento e sensibilidade. Quando, porém, elas afetam ou simulam essas qualidades, de nada mais se trata senão de pura macaquice voltada a seu desejo de agradar. Isto significa que elas não são capazes de tomar parte em coisa alguma de forma puramente objetiva, e o motivo disso, penso, é o seguinte: o homem se esforça em tudo para ter um domínio direto sobre as coisas, seja buscando entendê-las, seja vencendo-as pela força. Já a mulher está sempre e em toda parte fadada a um domínio meramente indireto, intermediado pelo homem, que é o único sobre quem ela tem domínio direto. Por essa razão, é da natureza da mulher ver em tudo apenas um meio de conquistar o homem, e sua participação em qualquer outra coisa é sempre apenas um pretexto simulado e tolo, ou seja, tudo acaba em coqueteria e afetação. Por isso, Rousseau já dizia: as mulheres em geral não amam nenhuma arte, não entendem de nenhuma e não têm nenhum gênio. Qualquer um que vá além das aparências já o reparou. Basta observar a direção de sua atenção e o modo como se comportam no concerto, na ópera, no espetáculo teatral. É só ver, por exemplo, a despreocupação infantil com que elas, em meio aos trechos mais bonitos das grandes obras-primas, continuam sua tagarelice. A mulher e as armas da natureza. Com as moças a natureza pretendeu obter o que, no âmbito da dramaturgia, é chamado de efeito teatral, na medida em que elas supre por poucos anos de beleza, encanto e plenitude mais que exuberantes ao preço de todo o seu tempo de vida restante. Tudo isso para que, durante tais anos, elas possam apoderar-se inteiramente das fantasias de um homem, de tal maneira que ele seja levado a assumir de fato e de qualquer forma a responsabilidade pela mulher por toda a vida. Para ser capaz de levá-lo a esse passo, a simples reflexão racional parecia não dar uma garantia suficientemente segura. Por conseguinte, a natureza dotou a mulher, assim como outras de suas criaturas, com armas e ferramentas de que ela precisava para garantir sua existência e pelo tempo que lhe era necessário. Nesse processo, a natureza também agiu com sua economia habitual. Tal qual a formiga fêmea que, após o acasalamento, perde suas asas superficiais, que se tornariam perigosas para o processo de incubação, também assim, na maioria das vezes, após o primeiro ou segundo parto, a mulher perde sua beleza, provavelmente pelas mesmas razões. A criança na mulher. Para amas e educadoras em nossa primeira infância, as mulheres se mostram particularmente adequadas, já que são infantis, tolas e têm visão curta. Em poucas palavras, são crianças grandes, uma espécie de estágio intermediário entre a criança e o homem, que é, este sim, uma pessoa de verdade. Capítulo 2. A diferença em relação ao homem. Homens e mulheres. Quando a natureza dividiu o sexo humano em duas partes, não fez o corte exatamente na metade. Em toda a polaridade, a diferença entre o polo positivo e o negativo não é puramente qualitativa, mas também quantitativa. É assim que também os antigos e os povos orientais viam as mulheres e, consequentemente, reconheciam a posição adequada a elas muito melhor do que nós, com nossa galanteria francesa fora de moda e nossa veneração despropositada às mulheres a mais fina flor da estupidez germânico-cristã, que só serviu para torná-las arrogantes e sem consideração, fazendo às vezes lembrar os macacos sagrados de Benares, que, por terem consciência de sua santidade e inviolabilidade, se permitiam tudo e qualquer coisa. A injustiça da natureza. A natureza sempre mostrou uma grande preferência pelo sexo masculino.
O homem tem a vantagem da força e da beleza. Em relação à satisfação sexual, o prazer está todo do lado dele. Do lado da mulher, ao contrário, está toda a carga e todas as desvantagens. Se o homem quisesse tirar vantagem dessa parcialidade da natureza, a mulher seria o ser mais infeliz do mundo, pois somente sobre ela recaiu o cuidado com as crianças, e ela ficou desamparada com suas forças débeis. Maturidade masculina e feminina. Quanto mais nobre e perfeita é uma coisa, tanto mais tarde e mais lentamente ela atinge a maturidade. O homem dificilmente alcança a maturidade de sua razão e de suas capacidades intelectuais antes dos 28 anos de idade, a mulher, aos 18. Trata-se também de uma lógica bem medida. Por isso, as mulheres permanecem crianças ao longo de toda a sua vida, sempre veem apenas o que está próximo, prendem-se ao presente, tomam a aparência das coisas pelas coisas em si e antepõem ninharias aos assuntos mais importantes. A vaidade na mulher e no homem. A vaidade das mulheres, mesmo quando não é maior que a dos homens, é pior, pois está totalmente voltada para coisas materiais, a saber, para a sua beleza pessoal e, na sequência, para o brilho, a pompa, o esplendor. É por isso que a sociedade é, com razão, seu elemento. Isso, juntamente com seu intelecto inferior, a faz inclinar-se ao esbanjamento, motivo pelo qual um homem antigo já dizia: as mulheres são pródigas por natureza. A vaidade dos homens, ao contrário, volta-se frequentemente para preferências não materiais, como o entendimento, a erudição, a coragem e coisas do gênero. A honra sexual masculina e feminina. A honra sexual se divide em honra feminina e honra masculina. A primeira e a mais importante é a honra feminina, uma vez que na existência feminina o comportamento sexual é o que mais importa. Ela é a opinião geral dos outros de que uma moça solteira não se entregou a nenhum homem e de que a mulher casada se entregou apenas a seu esposo. Em relação ao sexo masculino, ela reflete a opinião de que um homem, tão logo tenha conhecimento de que sua mulher cometeu adultério, deve separar-se dela e puni-la imediatamente tanto quanto possível. O amor aos filhos da mãe e do pai. O primordial amor de mãe é, tanto nos animais como nas pessoas, puramente instintivo. Por isso ele cessa com a falta de habilidade física da criança. O amor do pai em relação a seus filhos é de outra natureza e mais sólido, baseia-se em um reconhecimento de seu próprio eu interno neles, é, portanto, de origem metafísica. Ânsia de conhecimento e curiosidade. O anseio por conhecimentos, se dirigido para coisas gerais, chama-se ânsia de conhecimento, dirigido a coisas particulares, curiosidade. Na maioria das vezes, os meninos mostram ânsia de conhecimento, as meninas, pura curiosidade, esta, porém, num grau muito elevado e sempre com uma ingenuidade exasperadora. Beleza masculina e feminina. A beleza dos rapazes está para a beleza das moças assim como a pintura a óleo está para a pintura em pastel. A mulher e sua estreiteza de visão. E graças à razão que o ser humano, diferentemente do animal, não vive simplesmente o presente, mas também vislumbra e considera o passado e o futuro. É nisso que tem origem seus cuidados, suas preocupações e suas frequentes angústias. A mulher, em consequência de sua razão débil, participa menos das vantagens e desvantagens que isso traz. Ela é, antes, uma mente míope, na medida em que sua inteligência intuitiva enxerga com acuidade o que está próximo, mas em contrapartida tem um círculo de visão estreito, no qual o que está distante fica de fora. É por isso que tudo o que está ausente, que é passado ou ainda virá, atua de modo muito mais fraco sobre as mulheres do que sobre nós. É também daí, pois, que se origina a tendência ao esbanjamento, que é milito mais frequente nelas e às vezes as confina à loucura. As mulheres são pródigas por natureza. Não obstante as muitas desvantagens que tudo isso possa trazer, tem também seu lado bom, que é o fato de a mulher ficar mais absorvida no presente do que nós e, por essa razão, quando o presente é apenas suportável, aproveitá-lo melhor. Daí provém o contentamento característico da mulher, que é apropriado à recuperação do homem, sobrecarregado de preocupações. Capítulo 3. As tarefas que estão de acordo com sua natureza. Coito e gravidez. O coito é principalmente coisa de homem, a gravidez, total e somente da mulher. Paciência e submissão.
A simples observação da figura feminina já mostra que a mulher não foi destinada a grandes trabalhos intelectuais ou tampouco físicos. Ela carrega a culpa da vida não por meio da ação, mas do sofrimento, por meio das dores do parto, do cuidado com as crianças, da submissão ao homem, para quem ela deve ser uma companheira paciente e alegre. Os mais intensos padecimentos, alegrias e pesares não lhe são destinados, ao contrário, sua vida deve transcorrer de forma mais serena, mais insignificante e mais moderada do que a do homem, sem que possa ser essencialmente mais feliz ou infeliz. O destino da mulher. As mulheres existem somente para a propagação da espécie, e seu destino se reduz a isso. Assim, elas geralmente vivem mais para a espécie do que para o indivíduo. No fundo, levam mais a sério os assuntos da espécie do que os dos indivíduos. Isso confere a toda a sua essência, e a todos os seus impulsos uma certa leviandade e uma posição basicamente diferente da do homem, o que origina a discórdia tão frequente e quase normal no casamento. Disposição para ser vítima. A mulher precisa sacrificar a flor de sua juventude com um homem já murcho ou logo sentir que já não é objeto útil para um homem que ainda tem vigor. Sua ocupação principal. No fundo, as jovens consideram suas atividades domésticas ou profissionais como coisa secundária, e de forma alguma como simples prazer. Como sua única vocação verdadeira, elas consideram o amor, as conquistas e o que mais tem a relação com isso, como os trajes, a dança, etc. Mulheres e domínio. Que a mulher, por sua própria natureza, está destinada à obediência se reconhece no fato de que todas que, contrariando sua natureza, estejam numa situação de total independência ligam-se logo a um homem qualquer, por quem se deixam guiar e dominar, porque elas precisam de um amo. Se for jovem, este será um amante, se for velha, um confessor. Capítulo 4. Suas vantagens. Realismo feminino. As mulheres são decididamente mais sóbrias do que nós, de modo que elas não enxergam nas coisas mais do que realmente ali está. Já nós, quando temos as paixões acesas, facilmente aumentamos os fatos ou lhes acrescentamos algo imaginário. A mulher como conselheira. Segundo a sabedoria dos antigos germânicos, em assuntos difíceis não é de forma alguma condenável consultar também as mulheres, pois o jeito delas de conceber as coisas é completamente diferente do nosso, especialmente porque elas preferem vislumbrar sempre o caminho mais curto para atingir o objetivo, e, assim, vislumbram o que está mais perto, sendo que nós, justamente porque está muito próximo de nosso nariz, na maioria das vezes o enxergamos longe demais, assim, precisamos de ajuda para sermos trazidos de volta e recuperarmos a visão próxima e simples. Capítulo 5. Suas fraquezas. O defeito fundamental da mulher, causas e consequências. Como defeito fundamental do caráter feminino encontramos a injustiça. Ele se origina em primeiro lugar na falta de racionalidade e de reflexão, mas sustenta-se também no fato de que, na qualidade de mais fracas, elas foram dirigidas pela natureza não para a força, mas para a astúcia. É daí que provém a sagacidade própria de seu instinto e sua incontida propensão à mentira. Desse defeito fundamental e de seus desdobramentos originam-se ainda a falsidade, a deslealdade, a traição, a ingratidão, etc. Mentira e dissimulação. Assim como a lula, também a mulher gosta de se esconder na dissimulação e de nadar na mentira. Todas as pessoas mentem, já desde os tempos de Salomão, porém, antigamente a mentira ainda era um vício da natureza ou capricho de um instante, e não necessidade e lei, como ela agora se tornou sob o domínio muito elogiado das mulheres. Assim como a natureza equipou os leões com garras e dentes, os elefantes com presas, os javalis com colmilhos, os touros com chifres e a sépia com a tinta que turva a água, também proveu a mulher com a arte da dissimulação, para sua proteção e defesa, e toda a força que ela conferiu ao homem na forma de vigor físico e razão, consagrou a mulher na forma desse domingo. A dissimulação é, por isso, inerente a ela, razão pela qual cai quase tão bem as mulheres tolas quanto as espertas. Pelo mesmo motivo, fazer uso dela em qualquer ocasião lhes é tão natural como para os animais usar subitamente suas armas no ataque, sendo que elas sentem que usá-la constitui por assim dizer um direito seu. Uma mulher totalmente verdadeira e não dissimulada é talvez algo impossível. Exatamente por isso elas percebem facilmente a dissimulação alheia, de forma que não é aconselhável tentar usá-la perante elas. O patrimônio. Todas as mulheres, com raras exceções, têm inclinação para o esbanjamento. Por isso,
Todo o patrimônio existente, exceto nos casos raros em que ela própria o adquiriu, deve ser seguramente resguardado de sua imprudência. O dinheiro. No fundo, as mulheres pensam que os homens estão destinados a ganhar dinheiro, enquanto elas, ao contrário, devem gastá-lo se possível ainda durante o tempo de vida do homem, ou ao menos, após a sua morte. O próprio fato de o homem entregar a ela o dinheiro para o orçamento doméstico reforça nelas essa crença. Capítulo 6. A escolha da mulher certa. A importância do objetivo. A profunda seriedade com que observamos de forma analítica cada parte do corpo da mulher, o que ela mesma também faz, a escrupulosidade crítica com que analisamos uma mulher que começa a nos agradar, a obstinação de nossa escolha, a curiosa atenção com que o noivo observa a noiva, sua precaução para não ser enganado em nenhuma parte, e o grande valor que ele dá ao mais e ao menos nas partes essenciais, tudo isso deve ser totalmente adequado à importância do objetivo. Pois o pequeno a ser educado terá de carregar, ao longo de toda a sua vida, uma parte semelhante. Se, por exemplo, a mulher for ainda que só um pouco curvada, poderá facilmente impingir uma corcunda a seu filho. E assim em tudo o mais. De que idade? A consideração mais importante, que orienta nossa escolha e inclinação, é a idade. No geral, podemos estabelecer o período que engloba os anos que vão desde a primeira menstruação até a última. Contudo, decisivamente damos preferência ao período que vai dos 18 aos 28 anos. Fora desses anos, nenhuma mulher é capaz de nos excitar. Uma velha, ou seja, uma mulher que não menstrua mais, desperta nossa repugnância. A juventude sem a beleza tem ao menos atração, a beleza sem a juventude, não. Que medidas corporais? Os seios fatos exercem uma extraordinária atração sobre o sexo masculino, pois, estando diretamente ligados às funções de propagação da mulher, prometem ao recém-nascido alimentação abundante. Porém, as mulheres extremamente gordas despertam nossa aversão. A razão é que essa característica remete à atrofia do útero, portanto à infertilidade, o que é sabido não pela cabeça mas pelo instinto. Olhos, boca, nariz e feições. Somente a última consideração está ligada à beleza do rosto. Também aqui são consideradas sobretudo as partes ósseas, por isso, o mais importante a observar é um belo nariz. Um nariz pequeno e arrebitado estraga tudo. Sobre a felicidade da vida de inúmeras moças, uma pequena curvatura do nariz, para baixo ou para cima, já foi decisiva, e com razão, pois ela é tida como o tipo da espécie. Uma boca pequena, com a ajuda de pequenos maxilares, é essencialmente uma característica do rosto humano em contrapartida ao dos animais. Um queixo recuado, por assim dizer cortado, é especialmente repugnante, pois o menta nijominulum é um decisivo traço característico de nossa espécie. Finalmente, chegamos à consideração sobre os belos olhos e a testa. Eles estão relacionados com as características psíquicas, sobretudo com as intelectuais, herdadas da mãe. A necessária alquimia. Para que surja uma tal inclinação passional verdadeira, é necessário algo que só se deixa expressar por meio de uma metáfora química. Ambas as pessoas precisam se neutralizar, como os ácidos e os álcalis, em um sal neutro. O equilíbrio natural. Os fisiologistas sabem que tanto a masculinidade quanto a feminilidade admitem incontáveis graus, pelos quais a masculinidade desce até o hermafroditismo e a hipospadia repugnantes e a feminilidade sobe até a androginia graciosa. Em ambos os lados pode-se alcançar um hermafroditismo completo, no qual há indivíduos que, por se manterem exatamente no meio de ambos os sexos, não podendo ser contados em nenhum dos dois, são em consequência inúteis para a reprodução. Para a neutralização mútua de duas individualidades, aqui abordada, é necessário portanto que o determinado grau de masculinidade dele corresponda exatamente ao determinado grau de feminilidade dela, para que ambas as partes se neutralizem mútua e precisamente. Por isso, o homem mais viril irá buscar a mulher mais feminina e vice-versa, e também assim todo indivíduo busca outro que corresponda a seu grau de sexualidade. Somente a beleza não é suficiente. O caso raro de um homem apaixonar-se por uma mulher nitidamente feia acontece quando na harmonização precisa dos graus de sexualidade, acima citada, as anomalias dela, em seu conjunto, são exatamente opostas às dele, ou seja, funcionam como um corretivo. Nesses casos, a paixão costuma alcançar um grau elevado. Analisar a família de origem.
A pessoa não vai escrever nenhuma Ilíada se tiver por mãe uma paspalhona e por pai um molengão, também não, se ela estuda em 6 universidades. Portanto, nunca por paixão. E não faça você mesmo a sua escolha, ainda que loucamente apaixonado, pois a paixão sempre cega. Tenho visto que esses casamentos quase sempre terminam de forma infeliz. Deixe que outros, benfeitores, escolham por você. A visão objetiva encontra o que há de mais certo, e a razão é uma candidata a noiva muito melhor do que o louco entusiasmo. Capítulo 7. O amor. Definição. O amor é o mal. Ele tem suas raízes somente no instinto sexual. Toda paixão, por mais etérea que ostente ser, tem suas raízes apenas no instinto sexual. Sim, constitui-se inteiramente apenas de um instinto sexual mais bem definido, especializado, no sentido mais estrito, individualizado. Ele é um poder metafísico. O que, em última instância, leva dois indivíduos de sexos diferentes a se atraírem exclusivamente um pelo outro com tal poder é o desejo de vida que se manifesta em toda a espécie. Uma loucura. Aquilo que, na aparência, se mostra como a paixão elevada e mútua dos futuros pais, que considera inferior tudo o que está fora dela, é de fato uma ilusão sem igual, em consequência da qual um homem apaixonado entregaria todos os bens do mundo para copular com uma determinada mulher. Essa mulher, porém, não pode lhe oferecer nada mais do que qualquer outra. Ele é cego. Quanto mais a vontade da espécie se revela mais forte que a do indivíduo, de forma que aquele que ama fecha os olhos a todas as características que lhe são repugnantes, não repara em nada, ignora tudo e se une para sempre ao objeto de sua paixão, tanto mais essa ilusão irá cegá-lo completamente. Tão logo satisfeito o desejo da espécie, ela irá se desvanecer e deixará apenas uma companheira detestável. Somente isso poderia explicar o fato de vermos constantemente homens bastante racionais, excepcionais, unidos a dragões e a mulheres que mais parecem o demônio e não entendermos como puderam fazer tal escolha. Por essa razão, os antigos representavam o Deus Amor como cego. Ele é comédia ou tragédia. Estar apaixonado sempre traz para a pessoa fenômenos cômicos em meio também aos trágicos, e ambos porque a pessoa apaixonada, possuída pelo espírito da espécie, passa a ser dominada por esse espírito e não pertence mais a si própria. Ele é poesia. A sensação de estar tratando de assuntos de importância tão transcendental é o que faz com que os apaixonados elevem-se tão acima de tudo o que é terreno, sim, acima de si mesmos, e dá a seus desejos tão físicos uma roupagem tão hiperbólica, de forma que o amor se torna um episódio poético até mesmo na vida das pessoas mais prosaicas. Nesse último caso, a coisa adquire por vezes um ar cômico. Ele não é o culto da beleza. O amor é para vós como uma religião, vós credes, quando estáis amando, render-se ao culto da beleza e alcançar os conceitos celestiais. Não vos embriagueis de palavras. Não, vós estáis simplesmente, ainda que sem o saber, resolvendo um problema de harmonias fisiológicas. Ele é o sopro de vida da espécie. A ânsia do amor, o ímero, que tem ocupado incessantemente os poetas de todos os tempos em incontáveis formas de expressá-lo, e que não esgota o objeto, sim, nunca pode satisfazê-lo bastante, essa ânsia que associa a posse de uma determinada mulher à ideia de uma felicidade infinita e uma dor inexprimível ao pensamento de que tal posse não será alcançada, essa ânsia e essa dor do amor não conseguem extrair sua substância das necessidades de um indivíduo efêmero, mas são o suspiro do espírito da espécie, que vê aqui a conquista ou a perda de um meio exclusivo de atingir seus objetivos e, por isso, solta gemidos altos e profundos. A espécie em si tem vida infinita, e, por essa razão, é capaz de ter desejos infinitos, satisfação infinita e sofrimentos intermináveis. Esses, porém, estão enclausurados no peito apertado de um mortal. Por isso, não é de admirar que tal peito pareça querer explodir e não consiga encontrar uma expressão para a sensação que o invade de delícia infinita ou de dor infinita. Ele é uma manobra secreta. Quando olhamos o tumulto da vida, vemos todos ocupados com a angústia e o tormento, todos empregando suas forças para satisfazer as necessidades intermináveis e afastar o sofrimento que se desdobra em múltiplos aspectos, sem contudo poder esperar em recompensa algo diferente da conservação dessa existência atormentada, individual, por um curto espaço de tempo. Mas nesse intervalo, no meio da turba, vemos os olhares de dois seres apaixonados encontrar-se ansiosos. Todavia, por que tão secretamente,
tão receosos e furtivos? Porque esses seres apaixonados são os traidores, que secretamente aspiram a perpetuar a angústia total e o tormento que, do contrário, alcançaria um breve final, que eles não querem seja atingido, assim como fizeram seus antecessores. O amor exclusivo é uma ilusão voluptuosa, que engana o homem, achar que ele vai encontrar um prazer maior nos braços de uma mulher cuja beleza lhe agrada do que nos de qualquer outra, ou a ideia de que, dirigida exclusivamente a um único indivíduo, o convença plenamente de que a posse dessa mulher lhe trará uma felicidade efusiva. O amor espiritual foi uma mulher, Diotima, que introduziu Sócrates na ciência do amor espiritual, e foi Sócrates, o divino Sócrates, que, para perenizar sem esforço a dor do mundo, transmitiu à posteridade essa ciência funesta por meio de seus alunos. O verdadeiro amor. Visto que não há dois indivíduos totalmente iguais, a cada homem determinado corresponde o mais perfeitamente possível uma certa mulher sempre no sentido da reprodução. Tão raro quanto o acaso de eles se encontrarem é o verdadeiro amor passional. Amor nos tempos da epidemia. A doença venérea exerce sua influência muito além do que à primeira vista possa parecer, na medida em que ela não é de forma alguma uma doença meramente física, mas também moral. Desde que a aljava de amor também contém flechas envenenadas, o relacionamento entre os sexos passou a ter um elemento estranho, hostil, diabólico, em consequência do qual é perpassado por uma desconfiança sombria e temerosa. Amor e fé. O amor é como a fé, não se deixa forçar. O Deus Amor. Os antigos personificaram o gênio da espécie no Cupido, um deus, a despeito de sua aparência infantil, agressivo, cruel e mal afamado, um demônio caprichoso e despótico, mas ainda assim senhor dos deuses e dos homens. Tu, Eros, tirano dos deuses e dos homens. Tiro mortal, cegueira e asas são seus atributos. Essas últimas apontam para a inconstância, que, em regra, surge já com a decepção, que é a consequência da satisfação. Spinoza. Para animar, a definição de amor de Spinoza, por sua exagerada ingenuidade, merece ser citada: o amor um prurido acompanhado da ideia de uma causa externa. O amor no espelho. Um amante sem esperança pode comparar de forma epigramática sua beldade cruel ao espelho côncavo, ou seja, aquilo que, como ele, brilha, incendeia e consome, mas que com tudo isso permanece frio. As amantes passam, assim como os pensamentos. A presença de um pensamento é como a presença de uma amante, achamos que nunca iremos esquecer o pensamento, e que nunca seremos indiferentes à amante, porém, longe dos olhos, longe do coração. Os pensamentos mais belos são irrecuperáveis se não forem anotados, e das amantes procuramos depois escapar, se não as desposamos. Suicídio por amor. Nos graus mais elevados da paixão, essa quimera torna-se tão radiante, que, quando a paixão não pode ser alcançada, a própria vida perde todo o seu encanto e parece passar a ser tão vazia de alegrias, insípida e intragável, que o asco supera até mesmo o medo da morte, eis porque ela é às vezes voluntariamente encurtada. O desejo dessa pessoa cai no redemoinho de desejos da espécie, ou mantém tão bem a preponderância sobre o desejo individual, que quando tal indivíduo não é capaz de atuar na primeira categoria, desdenha-se na última. O indivíduo é aqui um recipiente frágil demais para que possa suportar a ânsia infinda do desejo da espécie, concentrada em um objeto determinado. Nesse caso, a saída é, portanto, o suicídio, às vezes o duplo suicídio de ambos os amantes, a não ser que, para a salvação da vida, a natureza permita que se instale a loucura, que com seu véu encobrirá então a consciência dessa situação de desesperança. Não passa um ano sem que vários casos desse tipo comprovem a realidade do que foi apresentado. Capítulo 8. A vida sexual. Metafísica do amor sexual. Minha metafísica do amor sexual é uma pérola. O magnetismo sexual no homem e na mulher. O homem é por natureza inclinado à inconstância no amor. A mulher, à constância. O amor do homem diminui notadamente a partir do momento em que alcança a satisfação. Praticamente qualquer outra mulher o excita mais do que aquela que ele já possui, ele anseia por variação. O amor da mulher, ao contrário, aumenta precisamente a partir daquele momento. Isso é uma consequência do objetivo da natureza, que está voltado à conservação da espécie, assim, está voltado o mais intensamente possível para a reprodução.
O homem de fato pode gerar tranquilamente mais de 100 filhos por ano, se lhe estivesse à disposição um grande número de mulheres. A mulher, em contrapartida, mesmo com muitos homens, só pode trazer ao mundo um único filho por ano, com exceção dos gêmeos. É por isso que ele está sempre de olho nas outras mulheres, já ela se fixa em um único homem, pois a natureza a leva de forma instintiva e espontânea a permanecer com o provedor e o protetor da futura prole. A satisfação sexual no homem e na mulher. A natureza organizou as relações de forma ruim. Ao homem é impossível satisfazer o instinto sexual, desde o seu surgimento até a sua extinção, de uma forma legal. A não ser que ele se torne viúvo ainda jovem. Para a mulher, a limitação a um único homem, que se estende pelo curto período de sua juventude e aptidão sexual, é uma situação não natural. Ela deve guardar para um único homem aquilo de que ele pode não precisar e que muitos outros lhe cobiçam. E, mesmo resguardando-se, ela sofrerá privação. Calcule-se isso. E tal fato ocorre especialmente porque o número de homens hábeis para a cópula é sempre o dobro do de mulheres aptas para isso, motivo pelo qual toda mulher é constantemente exposta a tentações, mais ainda, as espera automaticamente, quando um homem se lhe aproxima. O instinto sexual que a tudo domina e se impõe no homem e na mulher. O domínio natural da mulher sobre o sexo masculino por meio da sensação de satisfação dura cerca de 16 anos. Aos 40 anos, a mulher não está mais apta para a satisfação sexual. O instinto sexual do homem dura mais do que o dobro desse tempo. Satisfação sexual como instinto. Atualmente, acredita-se que o ser humano não tenha nenhum outro instinto senão simplesmente o que leva o recém-nascido a procurar e sugar o seio materno. No entanto, temos um instinto muito definido, claro, complexo, a saber, aquele que está ligado à escolha tão apurada, cuidadosa e obstinada de outro indivíduo para a satisfação sexual. Com essa satisfação em si mesma, ou seja, até quando ela representa um prazer sensual que atende a uma necessidade urgente do indivíduo, a beleza ou a feiura do outro indivíduo nada tem a ver. Contudo, a atenção dispensada de forma tão diligente a elas, ao lado da escolha cuidadosa daí originária, está claramente relacionada, portanto, não à pessoa que procede à escolha em si, ainda que ela o presuma, mas ao objetivo verdadeiro, ao ser que será gerado, no qual o tipo da espécie deverá ser mantido da forma mais pura e correta possível. É visível o cuidado com que um inseto procura uma determinada flor ou fruta, esterco ou carne, ou, como o ichneumon, uma larva de outro inseto, para somente lá pôr seus ovos, e para alcançar esse local ele não poupa esforços e enfrenta perigos. De forma muito análoga a ele, o homem escolhe cuidadosamente para a satisfação sexual uma mulher com determinadas qualidades, que individualmente correspondem às dele, e tão dedicadamente se esforça por ela que frequentemente, para alcançar esse objetivo, a despeito de toda a razão, sacrifica sua própria felicidade na vida por meio de um casamento insensato, por meio de uma aventura amorosa que lhe custa o patrimônio, a dignidade e a vida, e até mesmo por meio de delitos como o adultério ou estupro. Tudo isso apenas para servir à vontade da natureza, da espécie, soberana em toda a parte, da forma mais apropriada possível ao objetivo, ainda que ao custo do indivíduo. Marca da espécie. O encanto vertiginoso que arrebata o homem ao olhar uma mulher cuja beleza lhe parece adequada e que faz com que ele imagine a união com ela como o bem maior é justamente o espírito da espécie reconhecendo claramente a marca manifesta dessa, ele quer perpetuá-la com tal mulher. Melhor que os leões. Eu esperava que o coito dos leões, como afirmação da vontade em sua manifestação mais impetuosa, fosse acompanhado de sintomas muito veementes, e fiquei surpreso de encontrar longe deles o que costuma acompanhar o coito humano. Também aqui é decisivo, portanto, para a alta significância do fenômeno, não o grau de impetuosidade do querer, mas o grau de reconhecimento, assim como o som não é tão amplificado pelo tamanho da corda, mas pelo tamanho da caixa de ressonância. A cobiça sexual. A cobiça sexual, tanto mais quando concentrada e fixa em uma determinada mulher por meio da paixão, é a quintessência da trapaça total desse mundo nobre, uma vez que ela promete coisas tão inefáveis, infinitas e efusivas e, depois, mantém tão miseravelmente pouco. O instinto sexual. Os caprichos provenientes do instinto sexual são totalmente análogos aos fogos fatos, eles nos iludem da forma mais vivaz possível, mas, se os seguimos, levam-nos ao pântano e desaparecem. E sua satisfação.
A satisfação do instinto sexual é em si simplesmente condenável, porque ela é a mais forte afirmação da vida. Isso é válido tanto para a satisfação no casamento como fora dele. A última, porém, é duplamente condenável, porque além de tudo ela é a negação da vontade alheia, na medida em que, com ela, a moça, direta ou indiretamente, cai na infelicidade. O homem, portanto, satisfaz seu desejo às custas da felicidade de outrem. Amor e ódio. O amor sexual se combina até mesmo com o mais extremo ódio contra seu objeto, por esse motivo, Platão já o comparava ao amor dos lobos pelas ovelhas. Barba e sexualidade. Sendo a barba uma meia máscara, ela deveria ser proibida pela polícia. Além disso, como é uma marca sexual no meio do rosto, ela é obscena. É por isso que agrada às mulheres. O reverso da medalha. Os enganos que os desejos eróticos nos preparam devem ser comparados a certas estátuas que, em virtude de sua posição, contam-se entre as que somente devem ser vistas de frente, e assim, parecem belas, ao passo que por trás oferecem uma vista feia. De maneira parecida é aquilo que a paixão nos prepara, enquanto a projetamos e a vemos como algo vindouro, é um paraíso da delícia, mas, quando passamos para o outro lado, por conseguinte, a vemos por trás, ela se mostra como algo fútil e sem importância, quando não totalmente repugnante. Ostras e champanhe. O filisteu, uma pessoa sem necessidades intelectuais, vive sem prazeres intelectuais. Por vontade própria, nenhum anseio por conhecimento e reflexão movimenta sua existência, nem mesmo por prazeres verdadeiramente estéticos, aos quais aquele primeiro está inteiramente ligado. Aquilo, porém, que o impele a prazeres dessa natureza, seja pela moda, seja pela autoridade, é encarado por ele como um tipo de trabalho forçado e concluído o mais brevemente possível. Prazeres de verdade para ele são apenas os físicos, por meio deles ele se sente compensado. Por conseguinte, ostras e champanhe são o ponto alto de sua existência. Relacionamento sexual e procriação, tudo a seu tempo. Como ponto de partida torna uma posição de Aristóteles na política, 16. Nela, ele expõe primeiramente que as pessoas jovens demais geram crianças ruins, fracas, deficientes, que não crescem, e o mesmo é válido para as crianças geradas de pessoas muito velhas. Por isso, Aristóteles prescreve que quem tem 54 anos não deve mais pôr filhos no mundo, se bem que essa pessoa deva continuar praticando a cópula por motivos de saúde ou por outras razões. De que forma isso deveria ser realizado, ele não diz, sua ideia parte claramente do princípio de que as crianças geradas em tal idade devem ser eliminadas por meio de aborto, visto que poucas linhas antes ele recomendava isso. A natureza, por sua vez, não pode negar o fato que está na base da prescrição de Aristóteles, mas também não consegue suprimi-lo. Pois, em virtude de seu princípio natura non facis saltus, a natureza não consegue suspender repentinamente a produção de esperma do homem, mas também aqui, como em tudo que é mortal, ocorre uma deterioração gradual. Pois a geração de filhos nessa fase colocaria no mundo pessoas fracas, apáticas, doentes, desgraçadas e de vida curta. Pois a natureza frequentemente age assim, as crianças geradas por pessoas de mais idade geralmente morrem muito precocemente, quase nunca atingem a idade avançada, são em maior ou menor escala débeis, doentes, fracas, e geram crianças com qualidades semelhantes. O que aqui foi dito sobre a geração de crianças na idade do declínio é igualmente válido para as pessoas imaturas. A virgindade. A virgindade é bela, não porque constitui uma abstinência, mas porque é inteligência, visto que ela contorna a artimanha da natureza. Relação sexual e doenças. Para que o instinto sexual não ganhe muito poder sobre as pessoas, a doença venérea é uma barreira muito providencial. No âmbito das ciências naturais, foi feita uma esplêndida descoberta, que representa um dos maiores benefícios ao sexo humano. Descobriu-se um meio com o qual se pode satisfazer perfeitamente as exigências da natureza sem o risco, que havia até agora, de ser contagiado por alguma doença, nos bordéis. Ele se constitui do seguinte: dilui-se, em um copo cheio de água, uma porção de cloreto de cal e, então, após o coito, lava-se o pênis com essa solução, de forma que todo o agente maléfico recebido é inteiramente destruído. Capítulo 9. O casamento. O que é o casamento? O casamento é uma armadilha que a natureza nos prepara.
Por que nos casamos? O sexo feminino exige e espera do masculino tudo, de fato tudo o que deseja e de que precisa. O masculino exige do feminino em primeiro lugar e diretamente apenas uma coisa. Por isso, o arranjo deve ser feito de forma que o sexo masculino só consiga obter essa coisa se assumir os cuidados com tudo, e, além disso, com os filhos advindos da união. É desse arranjo que depende o bem-estar do sexo feminino. O que fazer? A pergunta sobre se seria melhor casar ou não casar encontra resposta, em muitos casos, questionando-se se as preocupações com o amor são melhores do que as preocupações com o sustento. Casamento é igual a disputa e escassez. Situação do solteiro é igual a paz e abundância. Casar com a ciência. Não casem. Ouçam meu aviso, não casem. Deixem que a ciência seja sua amante e companheira. Vocês vão se sentir 1000 vezes melhor com isso. Nosso casamento ocidental é a coisa mais absurda que se poderia imaginar. Que carga e deveres excessivamente pesados ele põe sobre o homem em troca de alegrias efêmeras que barganha. Não casamos com a inteligência. Com o casamento não se tem em vista a diversão espirituosa, mas a geração de filhos. Ele é uma união de corações, não de cabeças. Trata-se de pretensão afetada e ridícula quando as mulheres afirmam terem se apaixonado pelo espírito de um homem, ou então é o exagero de um ser degenerado. A despeito de todas as diferenças. Causa-nos estranheza quando vemos um homem e uma mulher unir-se em casamento por paixão, sendo suas cabeças as mais diferentes sobre a face da terra. Por exemplo, ele é bruto, rude e limitado, ela, delicada, arguta, sensível ao belo, etc. Ou então ele é genial e muito instruído, ela, uma paspalhona. E ainda assim eles são fortemente atraídos um pelo outro e são feitos um para o outro. O motivo disso é que aqui a vontade atua por si própria, sendo que o foco é o outro polo, as genitálias. Casamento e fastio. Casar significa fazer o possível para se tornar repugnante um ao outro. Casamento e estupro. Somente os modernos otimistas protestantes qualificam o casamento como algo elevado, santo, divino. Tertuliano, ao contrário, disse que o casamento não é essencialmente diferente do estupro. Casamento e direitos iguais. As leis europeias relativas ao casamento tomam a mulher como igual ao homem, partem, portanto, de um pressuposto incorreto. O homem casado, uma pessoa pela metade. Em nossa parte monogâmica do mundo, casar significa dividir seus direitos ao meio e dobrar seus deveres. Por amor ou por interesse. O homem que com seu casamento visa ao dinheiro em lugar da satisfação de sua atração vive mais para o indivíduo do que para a espécie, o que justamente contraria a verdade. Por isso, se mostra contrário à natureza e desperta um certo desprezo. Uma moça que se vira contra o conselho de seus pais em relação ao pedido de um homem rico e que não é velho, para não levando em conta todas as considerações sobre conveniências fazer sua escolha somente de acordo com sua tendência instintiva, sacrifica seu bem-estar individual em favor do da espécie. Porém, exatamente por esse motivo não se pode deixar de conceder-lhe uma certa aprovação, pois ela deu preferência ao mais importante e agiu em prol da natureza, ou melhor, da espécie, ao passo que os pais foram tomados pelo espírito do egoísmo individual. Casamento por amor. Casar apenas por amor, e não ter de se arrepender disso tão cedo. Sim, casar, no geral, significa enfiar a mão em um saco, de olhos vendados, na esperança de descobrir uma enguia no meio de um monte de cobras. Os casamentos por amor são celebrados no interesse da espécie, não dos indivíduos. Na verdade, as partes presumem atuar em prol da felicidade própria, porém seu objetivo real é estranho a elas mesmas, na medida em que ele subjaz a geração de um indivíduo, possível somente por meio delas. Unidas por esse objetivo, elas devem continuar tentando entender-se uma com a outra tão bem quanto possível. Contudo, muito frequentemente o casal unido por meio daquela ilusão instintiva, que é a essência do amor passional, passa a ter, nas outras coisas, natureza da mais heterogênea. Isso ocorre no dia em que a ilusão se desvanece, como necessariamente precisa acontecer. De acordo com isso, os casamentos celebrados por amor caem, em regra, na infelicidade. Pois, por meio deles, providencia-se a geração seguinte às custas da atual. Quem se casa por amor tem de viver com a dor, diz um provérbio espanhol. Casamento e felicidade.
Casamentos felizes são conhecidamente raros, até porque está na essência do casamento que seu objetivo principal não é a geração atual, mas a que virá. Entretanto, para consolo dos espíritos sensíveis e apaixonados deve-se ainda acrescentar que, em certas ocasiões, ao amor sexual passional se agrega um sentimento de origem muito diversa, a saber, de amizade verdadeira, baseada na compatibilidade dos jeitos de ser. Essa amizade, contudo, na maioria das vezes só aparece quando o amor sexual verdadeiro se extinguiu por meio da satisfação. Pecados da juventude. A maioria dos homens se deixa seduzir por um rosto bonito, pois a natureza os induz a se unirem às mulheres na medida em que ela mostra de uma vez todo o lado brilhante delas ou deixa atuar o efeito teatral, mas esconde vários males, que elas consequentemente trazem, entre eles tarefas intermináveis, preocupações com crianças, teimosia, caprichos, envelhecimento e feiura após alguns anos, trapaças, colocação de cornos, inquietações, ataques histéricos, amantes, inferno e diabo. Por essa razão, designa o casamento como uma dívida, que foi contraída na juventude e paga na velhice. Na celebração de um casamento, parece que nem o indivíduo nem o interesse da espécie precisam ser prejudicados. Porém, na maioria das vezes o que ocorre é o seguinte: o fato de a conveniência e o amor passional andarem de mãos dadas é o caso de felicidade mais raro que existe. Femina sine pecunia imago mortis. As mulheres que foram moças pobres são muito frequentemente mais exigentes e mais esbanjadoras do que as que trazem um rico dote. Ao mesmo tempo, na maior parte das vezes, as moças ricas não trazem meramente patrimônio, mas também mais zelo, sim, o instinto de conservação herdado, do que as pobres. Em todo caso, gostaria de aconselhar aquele que se casa com uma moça pobre a não deixar herança para ela, mas uma mera pensão, e especialmente a tomar cuidado para que o patrimônio dos filhos não caia nas mãos dela. Se realmente precisa ser casado, se não és capaz de ficar sozinho, então te casa com uma mulher rica. As mulheres ricas, no mínimo, sabem lidar com as finanças melhor do que as outras que não conhecem o valor do dinheiro porque nunca o possuíram. Esposa e filhos. Não contei mulher e filhos entre aquilo que alguém possui, visto que esse alguém será muito mais posse deles. Baltazar Gracian chama de camelo um homem de 40 anos, simplesmente pelo fato de ele ter mulher e filhos. Casamento como instituto de previdência social. Por experiência pessoal. Conheço as mulheres. Elas veem o casamento apenas como instituto de previdência social. Meu próprio pai, enfermo e muito fraco, ficou preso a seu leito de doente, e teria ficado abandonado se um velho criado não tivesse cuidado dele pelo assim chamado amor ao dever. A senhora minha mãe dava saraus, enquanto ele passava o tempo na solidão, e divertia-se enquanto ele sofria dores terríveis. É esse o amor das mulheres. Não pagues a passagem à toa. Quanto mais sensato e sábio alguém é, tanto pior é ele viajar junto com a metade insensata da humanidade, e com razão, pois essa ligação representa uma grande imprudência de sua parte. Trata-se daquele que completou 40 anos de idade sem ter se sobrecarregado com mulher e filhos, e quer fazê-lo depois. Para mim, isso é como se alguém já tivesse percorrido a pé 3/4 do caminho até a estação do correio e ainda quisesse gastar um bilhete para o resto da viagem. A única motivação possível em favor do casamento. Resta, por fim, em favor do casamento apenas a assistência na velhice e na doença em um lar. Mas mesmo essas vantagens me parecem enganosas, por acaso minha mãe cuidou de meu pai quando ele ficou doente. As viúvas. Que as viúvas fiquem se consumindo com o cadáver do companheiro é certamente revoltante, mas também é revoltante que elas dilapidem com seus amantes o patrimônio que o companheiro adquiriu pacientemente durante toda a sua vida, por meio de esforço contínuo, trabalhando para os filhos. Fidelidade e infidelidade. A fidelidade conjugal é artificial para o homem e natural para a mulher. Assim, o adultério da mulher, tanto do ponto de vista objetivo, por causa das consequências, como do ponto de vista subjetivo, pelo fato de contrariar a natureza, é muito mais imperdoável do que o do homem. Adultério. Sendo o adultério o mais grave dos roubos, é ainda um grau pior do que o roubo. A honra do homem exige que ele puna o adultério de sua mulher e o vingue, dentre outras formas, por meio da separação. Se ele o tolerar conscientemente, sofrerá a imposição de desonra por parte da comunidade masculina, a qual porém não é tão radical quanto a do sexo feminino,
porque no homem o relacionamento sexual está colocado em lugar de importância inferior, visto que ele tem ainda muitos outros relacionamentos totalmente diferentes. A honra feminina e a honra masculina. A honra feminina quer que não ocorra um coito ilegítimo, pois somente assim o inimigo, os homens, é obrigado à capitulação, o casamento. Por isso, toda cópula ilegítima é punida pela comunidade feminina como uma traição em favor do inimigo, por meio da imposição de desonra culpada e da expulsão do grupo. A honra masculina quer que não ocorra nenhum adultério, pois somente assim o inimigo, as mulheres, é obrigado, pelo menos, manter a capitulação obtida. Por isso todo aquele que tolera conscientemente o adultério de sua mulher é punido pela comunidade masculina como traidor, por meio da imposição de desonra. Capítulo 10. Monogamia ou poligamia. A monogamia é contrária à natureza. Em relação ao comportamento sexual, nenhuma parte do mundo é tão imoral como a Europa, em consequência da monogamia contrária à natureza e contrária à razão. Não há como entender de forma racional por que um homem, cuja mulher sofre de uma doença crônica ou permanece infértil, ou então se tornou velha demais para ele, não deveria casar-se com uma segunda. Ela cria pesos diferentes. Na monogamia, o homem tem de uma vez muita coisa e por pouco tempo, já a mulher, o contrário. Comportamento enganoso da natureza. Na medida em que a natureza fez o número de mulheres quase igual ao de homens e, ainda assim, concedeu às mulheres um tempo durante o qual elas podem gerar filhos e ter aptidão para satisfazer o prazer do homem que representa apenas a metade do tempo do homem. Ela, natureza, perturbou o relacionamento sexual já em sua constituição. Pelo ângulo do número igual, parece que ela apontou para a monogamia. Em contrapartida, um homem tem satisfação com uma mulher apenas durante a metade de sua capacidade procriativa. Ele precisaria, portanto, arranjar uma segunda, quando a primeira se tornasse infrutífera, mas a cada um só cabe uma mulher. No que diz respeito à duração da aptidão sexual da mulher, há novamente uma desproporção. Ela é capaz de, sem sofrer, satisfazer ao mesmo tempo de 2 a 3 homens ativos. Na monogamia, ela usa apenas a metade de sua capacidade e satisfaz apenas a metade de seus desejos. Poligamia, naturalmente. Na poligamia não há nada a contestar, pelo contrário, ela deve ser vista como um fato existente em toda parte, e sua tarefa é a mera regulação. Onde afinal existem monogâmicos verdadeiros? Todos nós vivemos, ao menos por um período, mas na maioria das vezes sempre, na poligamia. Portanto, uma vez que todo homem precisa de muitas mulheres, não há nada mais justo que ele ter a liberdade de dedicar-se, sim, a cuidar de várias mulheres. Por meio disso, também a mulher retornaria à sua posição certa e natural de criatura subordinada, e a dama, esse monstro da civilização europeia e da idiotice germânico-cristã, com suas pretensões ridículas de respeito e honrarias, seria banida do mundo, de forma que haveria apenas mulheres, mas também não mais mulheres infelizes, de que agora a Europa está cheia. Ela é benéfica para as mulheres. Vista como um todo, a poligamia é um benefício real para o sexo feminino. E para os mormons? O que faz com que tantos se convertam ao mormonismo parece ser a eliminação da monogamia contrária à natureza. Sem poligamia. Quando esse instituto não existe, os homens são, durante a metade de suas vidas, fornicadores e, durante a outra metade, maridos traídos, e as mulheres se dividem, de acordo com isso, em traídas e traidoras. Quem se casa jovem arrasta-se depois com uma mulher velha. Quem se casa tarde tem primeiro as doenças venéreas, depois cornos. Poligamia e sogras. A poligamia teria, entre muitas vantagens, também a de que o homem não estaria mais tão estreitamente ligado a seus sogros, o que evitaria inúmeros casamentos realizados por temor a eles. Porém, 10 sogras em vez de uma. Capítulo 11. Os direitos das mulheres. Direitos e inteligência. Quando as leis concederam às mulheres os mesmos direitos dos homens, elas deveriam ter-lhes dado também um intelecto masculino. Mulheres e padres. Às mulheres e aos padres não se devem fazer concessões. Direito de herança. O fato de os bens duramente adquiridos pelos homens por meio de trabalho e esforços grandes e contínuos passarem, depois, às mãos das mulheres que, com sua insensatez, irão dilapidá-los em um curto espaço de tempo, ou então irão desperdiçá-los, é mesmo uma injustiça tão grande quanto constante,
que deveria ser evitada por meio da restrição do direito de herança das mulheres. A mim parece que o melhor arranjo seria aquele em que as mulheres, seja na qualidade de viúvas, seja como ilhas, herdassem sempre apenas uma pensão vitalícia, assegurada a elas de forma hipotecária, e não a posse de bens imobiliários ou de capital. Isto ocorreria então na falta de toda descendência masculina. Direito ao patrimônio. Quem adquire patrimônio são os homens, não as mulheres. Por isso elas não têm direito à posse incondicional desse patrimônio, assim como não estão capacitadas para a administração dele. Mulheres e tutela. As mulheres sempre precisam de um tutor. Por essa razão, em hipótese alguma elas deveriam obter a tutela de seus filhos. Capítulo 12. O ofício mais antigo. As causas. A constante necessidade, oriunda dos casamentos tardios dos homens, e a imprudência das mulheres são as causas da prostituição. Vítimas da monogamia. Enquanto nos povos poligâmicos toda mulher encontra sustento, nos monogâmicos o número de mulheres casadas é limitado, isso faz restar uma infinidade de mulheres desamparadas, que nas altas classes vegetam como solteironas inúteis e velhas, mas que nas classes baixas se submetem a trabalhos pesados e desmedidos, ou então se tornam meretrizes e levam uma vida tão triste quanto indigna. Só em Londres há 80.000 prostitutas. O que são elas, portanto, senão mulheres que foram relegadas pelo instituto monogâmico ao que há de mais medonho, verdadeiras vítimas humanas no altar da monogamia. Dolorido mas inevitável. As prostitutas levam uma vida triste e indigna, mas sob tais circunstâncias, monogâmicas, tornam-se necessárias. Eis porque elas surgem como uma categoria publicamente reconhecida, com o objetivo especial de preservar da sedução as mulheres favorecidas pelo destino, que encontraram maridos ou podem ter a esperança de encontrá-los. Capítulo 13. Mulheres, cultura e arte. Mulheres e arte. Com toda a razão, poder-se-ia chamar o sexo feminino de não estético. Nem para a música, nem para a poesia, tampouco para as artes plásticas as mulheres têm, real e verdadeiramente, talento e sensibilidade, quando, porém, elas afetam ou simulam essas qualidades, de nada mais se trata senão de pura macaquice voltada a seu desejo de agradar. No teatro. Se de fato os gregos não permitiam às mulheres o ingresso aos espetáculos, eles o faziam com razão, ao menos se podia ouvir algo no teatro deles. Para o nosso tempo seria adequado acrescentar: mulher deve permanecer calada na igreja, e a mulher deve permanecer calada no teatro, ou substituir o primeiro pelo segundo, fixando-o com letras grandes na cortina do teatro. Casamento, poesia e filosofia. A meta habitual da assim chamada carreira dos rapazes não é outra senão a de se tornarem o burro de carga de uma mulher. Junto dos melhores deles, a mulher aparece em regra como um pecado da juventude. O ócio total que, por meio de seu trabalho, eles obtêm para suas mulheres gastarem o dia é aquele de que o filósofo precisa. O casado carrega o fardo total da vida, o solteiro, apenas a metade. Quem se dedica às musas tem de pertencer à última classe. Por essa razão se vai descobrir que quase todos os verdadeiros filósofos permaneceram solteiros, basta ver Descartes, Leibniz, Malebranche, Spinoza e Kant. Não devemos contar os antigos, visto que entre eles as mulheres tinham uma posição subordinada. Além disso, é conhecido o sofrimento de Sócrates, e Aristóteles foi um cortesão. Já os grandes poetas eram todos casados e, sem dúvida, todos infelizes. Shakespeare era até mesmo duplamente corno. Os maridos são, na maioria das vezes, papagenos invertidos, pois, assim como para estes uma velha transforma-se, com admirável rapidez, em uma jovem, com os maridos uma jovem transforma-se, com admirável rapidez, em uma velha. Entre os filósofos e poetas, os casados já são por si só suspeitos de estar voltados para suas coisas e não para o aprimoramento da ciência e da arte. Gênio e beleza. O gênio dos homens dura o mesmo tempo que a beleza das mulheres, ou seja, 15 anos, dos 20 até, no máximo, os 35 anos. As mulheres não podem de fato ter gênio, quando muito talento. As mulheres e seu desempenho na arte. As cabeças mais eminentes de todo o sexo feminino nunca trouxeram para as belas artes uma única realização realmente grande, genuína e original, nem conseguiram colocar no mundo qualquer obra de valor permanente. Exceções isoladas e parciais não alteram a coisa. O romantismo,
O romantismo é um produto do cristianismo. Religiosidade exagerada, veneração fantástica às mulheres e valentia cavalheiresca, portanto Deus, a dama e a espada são os símbolos daquilo que é romântico. A inteligência não pode ser inculcada. Nesse ínterim, ocorreu que as mães têm feito suas filhas aprender as belas artes, línguas e coisas do gênero, para que elas se tornem atraentes aos homens. É como se quisessem ajudar o intelecto por meios artificiais, como já se faz no caso dos quadris e dos seios. Capítulo 14. Mulheres e sociedade. Solidariedade feminina. Entre os homens há por natureza simples indiferença, mas entre as mulheres há animosidade por natureza. Já ao se encontrar nas ruas, elas se olham mutuamente como guelfos e gibelinos. A posição social da mulher. Uma falsa posição do sexo feminino, que tem seu sintoma mais agudo em nosso mundo de damas, é um defeito fundamental da organização social, exercendo a partir do centro dessa organização sua influência prejudicial sobre todas as partes. Diferença de posições dos homens e das mulheres. Enquanto o homem em regra sempre fala com um certo respeito e humanidade mesmo com quem está muito abaixo dele, é insuportável ver quão orgulhosamente e com que desprezo uma mulher distinta, na maior parte das vezes, se comporta como um subalterno, que não esteja a seu serviço, ao se dirigir a ele. Talvez isso resulte do fato de que toda a diferença de posições seja mais precária entre as mulheres do que entre nós e possa se modificar e ser suprimida mais rapidamente, pois, ao passo que entre nós uma centena de coisas é posta na balança, para elas apenas uma coisa é decisiva, a saber, a que homem elas agradaram. Mulheres e juramento em falso. As mulheres perjuram nos tribunais com muito mais frequência do que os homens. Dever-se-ia mesmo questionar se elas poderiam ser admitidas a prestar juramentos. Mulheres e justiça. As mulheres, como pessoas que, por causa da fraqueza de seu intelecto, são muito menos capazes do que os homens de entender, reter e tomar como norma princípios gerais, ficam em regra atrás deles em relação à virtude da justiça e, portanto, também da probidade e da retidão. Por isso, a injustiça e a falsidade são seus fados mais frequentes e a mentira seu elemento real. A ideia de ver mulheres exercendo a magistratura desperta risos. Na questão da justiça, probidade e retidão, as mulheres ficam atrás dos homens, pois, em consequência de seu intelecto fraco, o que é presente, aparente, imediatamente real exerce sobre elas um poder sobre o qual os pensamentos abstratos, as máximas existentes, as decisões solidamente tomadas, sobretudo a consideração do passado e do futuro, do ausente e do distante raramente exercem alguma influência. Mulheres e decadência. As mulheres, na maioria das vezes, contribuíram para contaminar o mundo moderno com a lepra que o consome. As mulheres foram e continuam sendo, consideradas em seu conjunto, os mais radicais e incuráveis filisteus. Por isso, nos arranjos altamente absurdos em que elas compartilham o status e o título do homem, são elas as constantes estimuladoras da vil ambição deles. E, além disso, por causa dessa mesma qualidade, sua supremacia e influência corrompem a sociedade moderna. Mulheres e política. Será que não foi a crescente influência das mulheres na França da época de Luís XIII a causa do declínio gradual da corte e do governo, que levou à primeira revolução, cujas consequências foram todas as transformações posteriores? A sabedoria de Aristóteles. Aristóteles analisou na política as grandes desvantagens advindas aos espartanos do fato de, entre eles, se ter cedido tanto às mulheres, na medida em que elas tinham herança, dote e grande independência, e como isso muito contribuiu para o declínio de Esparta. Capítulo 15. Mulheres e cavalheirismo. A dama. A mulher no Ocidente, particularmente aquela que é chamada de dama, encontra-se em uma falsa posição, pois a mulher, que os antigos com razão chamavam de sexus sequior, não merece de forma alguma ser objeto de nosso respeito e veneração, trazer a cabeça mais erguida que a do homem e ter os mesmos direitos que ele. Vemos perfeitamente as consequências dessa falsa posição. Seria, por conseguinte, muito desejável que também na Europa esse número 2 do sexo humano fosse recolocado em seu lugar natural, e que se desse um fim a esse monstro chamado dama, do qual não apenas toda a Ásia se ri, mas também a Grécia e Roma teriam se rido. As consequências, no aspecto social, burguês e político, seriam incalculavelmente benéficas.
A verdadeira dama europeia é uma criatura que simplesmente não deveria existir, o que deveria sim haver são donas de casa e moças que tivessem a esperança de vir a sê-lo, de forma que não seriam educadas para a arrogância, mas para a vida doméstica e a submissão. O cavalheirismo. Como forma de sociabilidade, há o cavalheirismo tecido a partir da rudeza e tolice, com seus trejeitos e rodeios produzidos de forma pedante e trazidos a um sistema com superstição degradante e afetada veneração à mulher, da qual um resto ainda existente, a galanteria, é recompensado com a arrogância feminina bem merecida e que é objeto contínuo de zombaria de todos os asiáticos, zombaria da qual também os gregos teriam participado. Na áurea Idade Média, certamente a coisa ia até o ponto do servilismo formal e metódico à mulher, com a prática instituída de proezas, coups de amour, pomposas cantigas trovadorescas etc., se bem que é de notar que essas últimas façanhas, que têm sim um lado intelectual, eram realizadas principalmente na França, ao passo que os cavaleiros alemães, materialistas e desafinados, distinguiam-se mais nas bebedeiras e roubos, o negócio deles eram as canecas e os castelos de ladrões, nas cortes. Certamente também não faltavam alguns trovadores enfadonhos. Capítulo 16. O que ainda se deve saber? Que homens elas preferem? Para providenciar a propagação do gênero humano, a natureza destina os homens jovens, fortes e bonitos, com o intuito de que a espécie não degenere. É esse o desejo firme da natureza, e sua expressão é a paixão das mulheres. Essa lei precede, no tempo ou na fossa, qualquer outra. Por isso, pobre daquele que coloque seus direitos e interesses no caminho dela, eles serão, não importa o que se diga ou faça, impiedosamente esmagados na primeira ocasião importante. Pois a moral secreta, inconfessa, sim, inconsciente, porém inata das mulheres é: nós temos o direito de enganar aqueles que julgam ter adquirido um direito sobre a espécie, na medida em que cuidam precariamente de nós, os indivíduos. A Constituição e, consequentemente, o bem-estar da espécie, mediante a preparação da geração seguinte, que partirá de nós, estão em nossas mãos e confiados a nosso cuidado. Queremos administrar isso de forma consciente. Todavia, as mulheres não têm consciência desse superior princípio em abstrato, mas simplesmente em concreto, e não têm para ele nenhuma outra expressão, quando surge a oportunidade, senão sua maneira de agir. Nela, a consciência lhes dá, na maioria das vezes, mais tranquilidade do que supomos, na medida em que elas, no fundo mais escondido de seus corações, têm a consciência de que, na infração de seu dever contra o indivíduo, estão cumprindo melhor seu dever perante a espécie, cujo direito é infinitamente maior. As mulheres dão preferência à idade de 30 a 35 anos, ainda que em detrimento dos jovens, que de fato representam a maior beleza humana. O motivo é que elas são guiadas não pelo gosto mas pelo instinto, que reconhece nas idades mencionadas o auge da força procriativa. Elas praticamente não observam a beleza, sobretudo a do rosto, é como se, somente elas fossem conferir à criança tal beleza. A inteligência não ajuda, muito pelo contrário. A insensatez não incomoda as mulheres, tanto a capacidade intelectual preeminente, ou mesmo o gênio, quanto a anormalidade podem atuar de forma desfavorável. Eis porque se vê frequentemente um homem feio, tolo e rude superar, perante as mulheres, um homem culto, espirituoso e amável. Outros países, outros costumes. Em muitos países, e também no sul da Alemanha, predomina o costume ruim de as mulheres carregarem pesos, muitas vezes consideráveis, sobre a cabeça. Isto deve causar prejuízos ao cérebro, de modo que ele vai se deteriorando aos poucos, na parcela feminina da população, e, visto que é dela que o homem recebe seu cérebro, o povo todo se torna cada vez mais burro. No caso de muitas pessoas, o cérebro nem mesmo é necessário. Até mesmo os hotentotes. Em quase todos os povos antigos e atuais da Terra, até mesmo entre os hotentotes, a propriedade de bens somente é herdada pelos descendentes do sexo masculino. Somente na Europa se desviou disso, a nobreza, contudo, não. E no Hindustão? No Hindustão, nenhuma mulher é independente em momento algum, mas fica sob a vigilância do pai, do marido, do irmão ou do filho. Viva o Oriente! Vós deveríeis lamentar a perda do Oriente. Se o homem podia garantir abrigo e alimentação às suas mulheres, ele não precisava mais se preocupar com elas, ele podia lutar, usar armas, ouvir os sábios, era imune à degradação representada pela submissão total de um homem valente a uma paspalhona,
Afinal, ele era livre, pois várias mulheres o protegiam do amor a uma única. Dentro dos limites da razão. Não é possível manter as mulheres nos limites da razão senão por meio do medo. Mas no casamento é preciso mantê-las nos limites, porque se deve dividir com elas o que se tiver de melhor e, dessa forma, perde-se em felicidade de amor aquilo que se ganha em autoridade. Estar à espreita. A memória é um ser caprichoso e temperamental, comparável a uma jovem mulher. Às vezes, ela cala de forma totalmente inesperada aquilo que já forneceu uma centena de vezes, e mais tarde, quando já não estamos mais pensando naquilo, ela oferece muito espontaneamente. Não seguir o exemplo de Petrarca. Não houve apenas um, mas sim vários Petrarcas, que tiveram de arrastar o impulso amoroso insatisfeito como uma corrente, como uma bola de ferro amarrada aos pés, durante toda a vida, e exalar seus suspiros nos campos solitários. Nem o de Kant. Se agora, por diversão, me fosse permitida uma parábola jocosa e frívola, eu compararia Kant, naquela automistificação, com um homem num baile de máscaras, que fica namoricando a noite toda uma formosura mascarada, na ilusão de ganhar a simpatia dela, até que no final ela tira a máscara e se dá a conhecer como sua mulher. Controle de natalidade. Se pudesse castrar todos os patifes e fechar todas as paspalhonas nos conventos, dar às pessoas de caráter nobre um harém inteiro, e arranjar para todas as moças de espírito e inteligência homens, mas homens de verdade, então logo surgiria uma geração que iria significar mais do que a época de Péricles. Tentativas de aproximação. Nenhuma mulher, exceto as prostitutas decididas, vai se oferecer para nós, pois mesmo com toda a beleza ela se arrisca a receber uma recusa, visto que a doença, o desgosto, os negócios, as inquietações sempre tiram todo o desejo dos homens, e uma recusa seria um golpe mortal para a vaidade delas. Porém, assim que tenhamos dado o primeiro passo, e com isso, ela tenha se assossegado do risco, ficamos em pé de igualdade com elas e então vamos encontrá-las, na maioria das vezes, bastante receptivas. Vanitas vanitatum. Conquistar a afeição de uma mulher muito bonita apenas por meio da personalidade é talvez um prazer ainda maior para a vaidade do que para a volúpia, na medida em que se adquire a certeza de que a própria personalidade seria um equivalente, para aquela pessoa endeusada e admirada, sobre todas as outras coisas de valor. Também por essa razão, o amor desprezado é tão doído, especialmente quando unido ao ciúme fundado. Capítulo 17. Elogio às mulheres. Muito melhor do que no poema afetado, artificial e nebuloso de Schiller, Dignidade da Mulher, o verdadeiro elogio às mulheres é expresso nestas poucas palavras de Joe: sem as mulheres, o começo de nossa vida seria privado dos cuidados, o meio, das alegrias e o fim, do consolo. Quanto mais observo os homens, tanto menos os tolero. Se, simplesmente, eu pudesse dizer o mesmo em relação às mulheres, tudo estaria bem.